O Paulo Cupertino, acusado de matar a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele, João e Miriam, em 2019, passa por julgamento no Fórum Criminal da Barra Funda. Lá está a repórter Valéria Luizetti com as últimas informações. Como é que segue o julgamento? Já temos a sentença. Valéria, boa noite, bem-vinda, bom trabalho. Boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham. Acaba de sair a sentença. Paulo Cupertino Matias foi condenado, então, a 98 anos de prisão em regime fechado por triplo homicídio, por ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele, João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel, em 2019. A pena foi agravada, principalmente porque Cupertino se manteve foragido depois do crime, pelo menos durante 3 anos. O crime aconteceu em 2019. Ele só foi preso em 2022, o que levou a essa pena máxima. Já os outros 2 corréus, Vanderlei Antunes Ribeiro e Eduardo José Machado, acabaram sendo absolvidos. Eles que eram responsabilizados por terem ajudado Cupertino durante a fuga dele, então foram absolvidos até por um pedido da própria promotoria, porque eles teriam corroborado durante todo esse processo do julgamento, inclusive falando que ouviram do próprio Cupertino que ele havia então cometido esse triplo assassinato. Nós agora há pouco conversamos com o promotor de justiça Tiago Marim, que ao longo do dia de hoje apresentou provas técnicas, apresentou vídeos, tudo para corroborar então para esse resultado, essa pena de 98 anos de prisão, essa sentença, e ele classificou exatamente como uma sentença justa e que, de acordo com ele, deveria ser replicada em casos assim como esse. Ele disse que agora o Cupertino volta para o centro de detenção provisória em que ele estava e deve cumprir, Tiago, pelo menos 30 anos de prisão em regime fechado, visto que, como o crime foi cometido em 2019, até então a pena máxima a ser cumprida em regime fechado era de 30 anos, lembrando que hoje ela passou a ser de 40 nesses casos. Então ele deverá ficar pelo menos 30 anos e depois disso ele poderá então ter o direito à progressão de pena, lembrando que ele já está há 3 anos preso e isso acaba sendo contabilizado também nesse momento. O advogado da família do Miguel, Fernando Vigian, também relatou um pouquinho de como foi, toda a reação do Cupertino ao longo desses 2 dias de julgamento bastante intensos. Disse que ele manteve uma postura assim bastante agitada. Ele chegou a ameaçar até o próprio advogado, a família, e disse que não pediria desculpas porque, segundo ele não cometeu o crime. Foi exatamente essa postura que ele e os advogados, de defesa mantiveram ao longo de todos esses 2 dias. Mas o que temos, Thiago, como resultado final é isso: Cupertino condenado então a 98 anos de prisão em regime fechado. Perfeito. Valéria Luizetti trazendo as informações diretamente do Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste aqui de São Paulo. Vou chamar já o Cristiano Vilela para analisar essa sentença. E, claro, a expectativa é de que ele fique preso por muito tempo, mas a gente conhece os meandros da justiça. Quem conhece, na verdade, é você, Vilela. Olha, Thiago, a verdade é que muitas vezes a gente se engana com números tão grandiosos. Eu costumo dizer que quando eu vejo penas tão grandiosas, eu acabo ficando com medo. Talvez valha mais a pena uma pena menor, mais contida, mas que acabe não tendo qualquer tipo de anulação, acabe não sofrendo qualquer tipo de mudança no meio do caminho. De todo modo, o fato é que dentro da leitura que se tem hoje, se tem uma pena bastante significativa. E como a Valéria colocou na nossa reportagem, de fato, ele deve permanecer, pelo menos pelo período máximo permitido na época dos 30 anos, deve ser o período máximo onde ele deve permanecer preso. Então, esses 98 anos, eles acabam sendo relativizados, muito embora eles sejam computados dentro das proporcionalidades para poder se atingir as diminuições de pena, o avançar de cada uma das progressões. De todo modo, a tendência é que ele permaneça por muitos e muitos anos preso.